Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje esse texto santo do Evangelho segundo São João é um texto muito espiritual que toca o nosso coração, que toca o nosso ser. A igreja utilizou esse texto durante muitos anos para ser meditado na vida consagrada, naqueles que, esquecendo o mundo, abraçam o amor de Deus como razão da própria existência. Nos mosteiros, nos conventos, nos seminários religiosos, esse texto sempre foi muito querido, porque aqui Jesus, ele vai colocar uma condição para que quem de verdade quer amá-lo, quem me ama, guardará a minha palavra. Quem me ama, guardará os meus mandamentos. Muitas vezes eu fico da minha casa, olhando muitas vezes as redes sociais, acompanhando, agora trabalhando, as redes sociais ficou quase que uma forma de fazer pastoral para nós hoje, que não estamos podendo ter contato com o povo. E eu fico observando como tantas pessoas veem essa relação com Deus como uma coisa tão vazia, tão artificial, tão faz de contas. Um dia eu também assim pensei. Quando eu olho uma pessoa colocar assim no status do WhatsApp, ou partilhar em algum grupo, ou no Facebook, ou no Instagram, sei lá onde, né? Colocar assim uma declaração de amor num status, numa postagem: eu amo a Deus, ou eu tenho fé, ou meu Deus é meu tudo. E eu fico observando, como conheço muita gente, eu digo assim: mas meu Deus, essa pessoa não entendeu nada o que é amar a Deus. Porque você pegar e colocar algo numa rede social dizendo que ama é tão fácil. Basta 2 toques e você manifesta um amor de faz de contas. Um amor vazio, um amor sem sentido nenhum. Por quê? Porque estou dizendo isso? Porque muitas vezes vejo essas manifestações, mas que não existe de verdade uma responsabilidade com Deus. Uma pessoa que não vai à igreja, que não consegue fazer o mínimo da fé, comungar Nosso Senhor na Eucaristia, sair de casa aos domingos, para escutar a palavra que Deus dirige ao meu coração para formar comunidade. Alguém que não entendeu ainda o que é essa relação de amor com Deus. Aqui nesse texto, Nosso Senhor vai dizer assim: olha, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Se você, ao fazer um exame de consciência, meu irmão, se você
de verdade ao observar os mandamentos e vê que cumpre mais do que descumpre, você pode dizer que ama a Deus. Padre, mas isso não está sendo legalista? O Senhor não está agindo a lei pela lei? Não. Estou dizendo que desobedecer o mandamento desobedecer os mandamentos consiste em desagradar a Deus. Se você ama alguém e você vive de verdade esse amor, você vai se esforçar para não desagradar, porque você sabe que aquilo não faz bem ao outro. A relação com Deus não é de modo algum uma relação diferente com quem nós amamos aqui na terra, que nós vemos. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de um Deus distante, têm a ideia que Deus é uma ideia. Não. Deus é uma pessoa que se relaciona conosco. Não é uma ideia. E é aqui que muitas pessoas se perdem, porque esquecem que são consagradas, porque esquecem porque batizadas têm responsabilidade com Deus, com o Pai. Esquecem que agora de verdade devem viver uma nova vida, uma vida em Deus. E aqui nós vemos de uma forma tão simples, mas tão profunda: quem acolheu meus mandamentos e os observa, esse me ama. Você acolheu os mandamentos de Deus? Você, enquanto cristão, vem observando os mandamentos de Deus? Eu sei, talvez mais do que você, que é difícil cumprir mandamento. Eu sei que cumprir mandamento dói, porque muitas vezes vai contra os nossos desejos, os nossos apetites, vai contra muitas vezes as nossas vontades, o nosso eu, que nem é nosso, que já nos roubou de nós mesmos. Mas, por que digo que sei? Porque o tempo foi me ajudando a entender que nós só conseguimos cumprir mandamentos se somos capazes de entender o mandamento na linguagem do amor. Se eu entendo que cumprir o mandamento consiste em provar o amor, eu vou me esforçar. Se eu vejo o mandamento como uma proibição de alguém que tolhe a minha liberdade, aquilo ali é algo antipático a mim, eu não vou me esforçar. Infelizmente, a maioria dos cristãos veem os mandamentos como algo antipático, como algo legalista, e não como a proteção de Deus para a nossa vida. Eu costumo muito, quando encontro alguém que não entendeu ainda que deve chorar o pecado na hora do erro, que quando muito errou e viu que aquilo maculou a alma, que bate um arrependimento e deve bater mesmo no coração, é porque aquela pessoa ainda não está morta para Deus. Mas quando vejo uma pessoa que é um pecador costumaz e que aquilo não incomoda mais o coração, que aquilo não mexe mais com o coração, a gente vê que precisa crescer de verdade nessa relação amorosa com Deus, porque não entendeu que os mandamentos são para nós as proteções de Deus.
Por exemplo, quando nosso Deus diz assim no 5º mandamento: não matarás. O que é que Deus nos diz? Meu filho, não seja um assassino. Não carregue no teu coração esse peso de ser um assassino. Quando nosso Senhor nos pede de verdade para amá-lo sobre todas as coisas, o que é que Deus está pedindo? Deixa eu te fazer feliz. Me coloca como centro da tua vida. Me coloca como razão dos teus dias. Não perde tempo com coisas levianas. Não perca tempo com coisas passageiras. Mas se detenha naquilo que de verdade é essencial. E quando a gente começa a olhar a nossa vida espiritual como uma relação amorosa, essa vida dá gosto. Sabe por quê você reza tão mal? Porque você não entendeu ainda o que é amar a Deus. Porque amar requer dedicação. Se você diz que ama algo ou alguém e não se dedica, é mentira. Se você diz que ama a Deus e não se dedica a Ele, você é um mentiroso. Quem ama de verdade se esforça para agradar. E o amor requer e traz de verdade um sofrimento. Quem não está disposto de verdade a amar, não está disposto a sofrer. Quem ama, sofre, porque o amor vai nos matando aos pouquinhos para ver aquela criatura amada feliz, realizada. Isso se aplica na relação com Deus, só que para o nosso bem. Quando nós de verdade assumimos esse amor por Deus nas nossas vidas, a gente vai deixar de lado muitas coisas que vai nos fazer sofrer, mas vai dar, a gente pode dizer assim uma linguagem mais próxima, vai dar uma alegria, um prazer a Deus de dizer: esse é meu filho bem amado, que fez e faz a minha vontade, como Ele falou com Jesus. É claro que aqui nós temos que entender que isso é uma relação de uma vida toda. Você não pode hoje, quando acabar essa missa, você que está aí assistindo em casa, decidir que vai ser a pessoa que mais vai amar a Deus na face da terra, porque você não vai. Agora você pode decidir: a partir de hoje eu vou trilhar uma caminhada para começar a amar cada dia Deus mais um pouquinho. Aí sim, você vai começar a encontrar de verdade no coração essa alegria de permanecer e estar em Deus. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, essas palavras de Jesus aqui deve criar um eco no nosso coração, porque são palavras de vida eterna. São palavras que nos dão salvação. Veja que amar a Jesus consiste em amar a Deus. Olha o que o Senhor diz em seguida: quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quem ama Jesus será amado pelo Pai. Quem ama Jesus vai sentir as manifestações de Deus. É preciso ser dócil. Não adianta querer as graças e as bênçãos dos céus.
se você ainda é incapaz de renunciar. É impossível você querer as bênçãos de Deus se você não consegue acordar mais cedo para rezar um pouquinho. Nunca consegue. Você que precisa tanto de Deus, nunca tem tempo de rezar mais um pouquinho, porque rezar é algo secundário. Você nunca vai sentir as manifestações de Deus. E vejam que nós estamos nos relacionando com alguém vivo, presente em nosso meio. Deus não está presente fisicamente. Isso foi há 12.000 anos atrás. Deus está presente sacramentalmente e espiritualmente ressuscitado em nosso meio, aqui. É preciso sentir a presença de Deus. É preciso estar com a consciência tranquila em Deus, se não ainda totalmente reta, mas nunca perder de vista esse desejo de acertar e na hora do erro o pecado chorar. Vejam que o Senhor vai ser interpelado aqui por Judas. João diz Judas, não Iscariotes, que não entendeu nada de amor. Eu acho fantástica essa observação aqui de João. João poderia dizer assim, Judas Tadeu, mas não. Ele diz Judas, não o Iscariotes, não aquele que não amou. Não é aquele que não foi generoso. Não foi aquele que não sentiu o amor de Deus. Esse aqui é Judas o Tadeu. É um fiel. É um que lutou para amá-lo, para entendê-lo, para gozar a presença dele. Não foi o Iscariotes. Isso aqui é recheado de sentido. Não foi o traidor, o de coração fechado. Não. Aqui é uma linguagem de coração a coração, do coração bondoso de Deus ao nosso coração, muitas vezes tão mesquinho. E Judas, o Tadeu, diz: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Gente, isso aqui é lógico, porque o mundo não conhece a Deus, porque o mundo não ama a Deus, porque nós vivemos em um mundo hoje tão medroso, tantas pessoas com medo, como que perderam a fé, tantos decretos absurdos, insanos, loucos desses políticos, que não entendem nada do amor de Deus. E muitos ainda se dizem católicos. Loucuras de distribuir a Eucaristia em saquinhos. Loucura de celebrar missa e o povo na igreja sem poder comungar. Loucura de colocar uma placa numa igreja, travando a igreja, só porque o funcionário estava limpando a igreja. No Nordeste isso aconteceu, em uma das capitais. Muitas vezes pessoas que dizem que amam a Deus. Olha, meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Eu garanto que Deus nos cuida muito mais, nos ama infinitamente muito mais do que muitos desses hipócritas eleitoreiros que estão aí hoje, dizendo se resguarde, só pensam neles. Observem quantos escândalos já no Brasil, quantas desonestidade, quantas pessoas perdendo família, e é um escândalo aqui de desvio de dinheiro, é outro ali, tudo em nome da pandemia, do bem do povo.
Ô mundo insano, que não entendeu o que é amar a Deus. Ô mundo que não percebe, não vê as manifestações de Deus. E aqui nos é muito claro a resposta de nosso Senhor a São Judas. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Já expliquei no início da missa, comecei a missa com essas palavras. Mas vejam o que vem depois, que é o mais precioso de tudo. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Isso aqui na teologia é chamada de inabitação de Deus, a presença de Deus em nós, a presença real, que nós sentimos, que nós vemos, que nós estamos em Deus. Eu não sei você, na hora de uma grande dificuldade, na hora de uma grande dor, você passou por isso, ao olhar para trás você disse assim: eu não sei de onde veio essa força, porque eu não sei como eu consegui vencer isso. A gente passa por essas coisas, e a gente tem que entender que é Deus que está em nós. Isso não é uma ideia, isso não é uma teologia vazia, não. Isso é a realidade dos batizados, dos eleitos, dos escolhidos, da raça santa, do povo sacerdotal, do povo que se esforça para amar a Deus, do povo que luta para permanecer em Deus. Sentir e caminhar na presença do teu Deus, que não quer que você se perca, que não quer que você viva assim, desesperançado, sem esperança, com tantas fobias, desacreditando na família que um dia você sonhou, desacreditando na sua própria vida. Não. É preciso que nós voltemos de verdade o nosso olhar, a nossa dedicação, todo o nosso amor para essa relação única. Como eu costumo dizer, e vocês escutam tanto, uma relação única, pessoal e intransferível. A minha relação com Deus, ela é toda minha. Eu posso falar para vocês, mas vocês nunca poderão sentir e se relacionar com Ele como eu me relaciono. É algo meu, que eu descobri ao longo da minha vida, e que você também é chamado a descobrir. Como eu nunca vou me relacionar com Deus do teu jeitinho, que é algo teu. Só que, meus irmãos, esse texto, ele é tão importante para nós, que lutamos, apesar dos nossos pecados, das nossas infidelidades, para agradar a Deus. Olha, é preciso que nós façamos essa caminhada de agradar a Deus. O que é que você fez hoje para agradar o teu Deus? O que você fez hoje por amor a Deus? Qual foi hoje a tua delicadeza com Ele? Qual foi a tua elegância com Ele? Qual foi? Eu não sei. Você tem que saber. Você deve saber. É algo teu. É uma resposta que você deve dar todos os dias. Fazer algo para você perceber que Deus não está distante, que está perto, que caminha contigo, que te protege, que te ama. E nosso Senhor diz: olha, a palavra que vocês escutam não é minha, mas do Pai que me enviou. São palavras eternas, daquele que te criou. E ele ainda diz mais, assim, olha: isso é o que vos disse
enquanto estava convosco. Mas aqui uma sinalização direta ao dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, mas o defensor, o Paráclito, o advogado, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É por isso que uma alma que luta pela perfeição, com honestidade de coração, ela vai caminhar na Igreja Católica. Uma alma que quer de verdade amar a Deus, ela sabe que a Igreja Católica que contém, não vou dizer contém, porque se eu disser contém, eu limito a ação do Espírito Santo de Deus, mas é a Igreja Católica que recebeu ordinariamente o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para fazer com que nós cheguemos a essa compreensão da verdade. É claro que você hoje tem muito mais compreensão da doutrina católica do que São Pedro. Parece uma piada, mas é verdade. Por quê? Porque nesses 2000 anos o Espírito Santo foi conduzindo a igreja e recordando tudo aquilo que Jesus nos diz. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu tenho dito, para que nada se perca. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que se passa nessa tua cabeça quando você coloca essa cabeça no travesseiro. Eu não sei os teus sonhos, sou incapaz de sabê-los. Eu não sei as tuas frustrações e as tuas esperanças. Eu não sei as tuas preocupações. Sou incapaz de saber. Eu sei o que se passa comigo. Mas uma coisa eu digo a vocês: um irmão mais velho na fé, que luta todos os dias para amar a Deus sobre tudo, apesar das infidelidades. Se você for generoso e dócil com Deus, você vai sentir de verdade as manifestações de Deus, e você não vai conseguir mais, de jeito nenhum, sentar em cima do pecado, mas vai lutando todos os dias para ir desfrutando mais dessa presença dele, se preenchendo, se completando e encontrando razão para viver onde não existe muitas vezes mais razão, e encontrando esperança onde todas as suas forças já foram jogadas no lixo, e encontrando de verdade fé em um coração muitas vezes dilacerado e triturado pelo mundo. O que eu te digo é que vamos fazer uma caminhada honesta. Vamos de verdade abrir o nosso coração e seguir a esse Deus que é todo bondade, que nos preenche, que nos completa, porque nos ama. Eu rogo a esse Espírito Santo Paráclito, que é derramado sobre a igreja na espécie do pão e do vinho, derramado sobre nós todas as missas, para que esse Espírito Santo de Deus nos transforme, para que nós sejamos homens de fé, mulheres tementes a Deus, para que aprendamos a amar os nossos filhos, amar os nossos pais, para que nós possamos de verdade fazer essa experiência do amor e, amando o outro, sentir a presença de Deus. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é um mentiroso. Nas tuas relações que se manifesta
o amor para com Deus.